Então vamos voltar ao cloroplasto e começar a ver então em detalhe o que é que acontece durante a fotossíntese. Ora, vocês já sabem que no cloroplasto existem pigmentos fotossintéticos. Esses pigmentos fotossintéticos, principalmente as clorofilas A e clorofilas B, que são os fundamentais para a ocorrência da fotossíntese, encontram-se na membrana dos tilacoides. E elas também não estão à solta. Os pigmentos fotossintéticos geralmente organizam-se naquilo que nós chamamos um complexo antena, de forma a conseguir canalizar a energia luminosa. Então o que é que vai acontecer? Eu vou pegar na caneta verde, que não se vê grande coisa, mas pode ser que vocês consigam ver a minha tentativa de exemplificar a luz, a radiação. Então, a luz vai incidir no cloroplasto, incide na planta, por isso incide em tudo na planta que esteja à superfície, e a luz vai incidir também aqui nestes pigmentos antena. E o que é que vai acontecer? A energia da luz vai ser canalizada para uma molécula de clorofila A que existe nestes tais complexos antena. Claro que nós não temos só um por cada tilacoide, nós temos umas largas centenas ao longo de cada um dos tilacoides e temos muitos tilacoides no cloroplasto, por isso este processo é amplificado. Então o que é que vai acontecer? Aquilo que vai acontecer é que quando a energia luminosa é catalisada e vai aqui ser canalizada para esta molécula de clorofila A, esta molécula de clorofila A vai ser excitada e vai libertar um elétron. E é muito importante a libertação deste elétron porque quando ele sai da clorofila A clorofila fica oxidada, certo? Perdeu um elétron. Este elétron vai ser aceito por um transportador, outra molécula que existe aqui, e esta molécula vai ficar reduzida. Mas, entretanto, logo ao lado, existe outra molécula que tem mais apetência para captar este elétron. Então o elétron rapidamente sai daqui e passa para a molécula seguinte, que ficou reduzida. Mas, entretanto, logo ao lado há outra molécula ainda com mais apetência para conseguir captar este elétron. Então o elétron vai fluir, ser transportado para outra molécula. E perguntam-me vocês, então mas qual é a vantagem deste conjunto de reações de oxidação-redução? Isto é muito importante porque é este fluxo de eletrões, este transporte de eletrões ao longo de moléculas transportadoras, nós chamamos o fluxo de eletrões e é ele que vai permitir a fosforilação e a formação do ATP. Por isso, aquilo que acontece é que nós temos ADP, temos fosfato inorgânico em grande quantidade no estroma. E o que é que este fluxo de eletrões que vocês têm aqui vai permitir? Vai permitir que haja a formação de ATP. Por isso, é o fluxo de eletrões que vai levar à formação da ATP. Por isso, este fluxo de eletrões tem que estar sempre a acontecer. Mas nós temos um problema. A clorofila já perdeu um elétron, não pode perder mais. Então nós temos que ir buscar eletrões a outra molécula. Qual é que vai ser a molécula que vai ser a dadora de eletrões? A água. É aqui que a molécula de água vai ser importante, não só como fornecedora de hidrogénios para serem incorporados na glicose, mas numa primeira fase aqui como dadora de eletrões para permitir a síntese do ATP. Então vamos lá ver o que é que vai acontecer. Já há pouco vos tinha dito que a molécula de água entra no cloroplasto e agora o que é que lhe vai acontecer? Vai ser fotodissociada. Antigamente chamava-se a fotólise da água, agora os autores estão mais inclinados para falar em dissociação da água ou então oxidação da água. Então o que é que vai acontecer? A molécula de água vai ser dissociada em eletrões, protões e, obviamente, o tal um meio de oxigênio, que não existe, não é? Que não é necessário no cloroplasto, por isso sai. Então reparem, o que é que nós fizemos à molécula de água? Nós retiramos eletrões à molécula de água, então nós oxidamos a molécula de água. A molécula de água já está dissociada, agora o que é que vai acontecer? Os seus eletrões vão ser incorporados neste fluxo de eletrões,
que é fundamental para a síntese da ATP. Mas agora temos outro problema. Então, no final deste transporte, alguém tem que receber os eletrões. Os prótons também estão aqui. Alguém tem que receber os prótons. Então, quem é que vai receber um eletrão e um próton? Uma molécula de NADP+, se é mais é oxidada, ela está carente de eletrões e ela então vai receber os eletrões e os prótons e vai passar a chamar-se NADPH, que é a forma reduzida. Já sei que não estão a perceber nada disto, por isso vamos ver aqui devagarinho o que é que acontece com esta molécula de NADP+. Então o que é que vocês têm? Vocês têm uma molécula de NADP+, que vai receber, disparado, não é o 2, vamos ter que apagar aqui o 2, e à falta de apagador já desapareceu. O NADP+, vai receber 2 eletrões e 2 prótons, certo? Foi isso que cada molécula de água se deu. 2 eletrões e 2 prótons. Então o que é que vai acontecer a este NADP+? Pensem da seguinte maneira. Este eletrão vai neutralizar aquele mais. Este eletrão e este próton correspondem a um H. Então nós vamos ficar com o quê? Vamos ficar com NADPH e depois só nos resta aqui um próton pendurado que nós não vamos considerar agora. Está bem? Por isso, o NADP+, que é a forma oxidada da molécula, consegue receber 2 eletrões e um próton e passa à forma reduzida. Se recebeu eletrões, ficou mais reduzido. Está bem? Por isso, o NADP+ é a forma oxidada. Lá caiu outra tampa. Esta é a forma oxidada e esta é a forma reduzida. Qual é então a importância disto? A importância disto é que nós conseguimos ATP e conseguimos aqui alguém, a molécula de NADP, a transportar os Hs. E é este o grande objetivo desta primeira fase, que eu sei que vocês se lembram, se chama a fase fotoquímica. Então eu vou escrever outra vez que esta é a fase fotoquímica e ocorre nos tilacoides. O que é necessário para a fase fotoquímica? Luz, porque é a luz que vai oxidar as moléculas de clorofila A que se encontram nos tilacoides e assim tem início o fluxo de eletrões. É necessário água, porque é a água a dadora inicial de eletrões. E o que é que vai acontecer que vai ser assim tão importante nesta fase? O produto final vai-se formar ATP, energia, e vai haver NADPH aqui a transportar estes hidrogénios. Então agora que ocorreu a fase fotoquímica, atenção que isto não para nos cloroplastos, isto está sempre a acontecer. Agora já podemos ver em detalhe o conjunto de reações que acontece no estroma, o chamado ciclo de Calvin. Então o que é que nós tínhamos visto que era necessário para que acontecesse o ciclo de Calvin? É preciso CO2, é aqui que o CO2 vai ser incorporado. Então, entra CO2, eu tinha-vos dito que o CO2 entrava num conjunto de reações e o CO2 vai ligar-se a uma molécula que se chama ribulose difosfato. Nós chamamos-lhe RuDP. Então o que é que vai acontecer? Esta RuDP consegue integrar CO2 e num conjunto de reações em que ela vai ser regenerada, por isso é que se chama um ciclo, a molécula inicial é regenerada no final do ciclo. Durante este ciclo, o que é que vai acontecer? Nós conseguimos integrar CO2
e produzir matéria orgânica, liberta-se uma molécula que se chama PGAL, que é o fosfogliceraldeído. Se não gostarem deste nome, podem chamar-lhe aldeído fosfoglicérico. E este PGAL, que tem 3 carbonos, é que vai depois originar a nossa glicose, que tem 6 carbonos. Juntam-se 2 PGAL e acabam por formar a nossa C6H12O6. Então o que é que vai acontecer? O CO2 é englobado num ciclo de reações. Para que estas reações aconteçam é preciso energia, por isso o ATP que tinha sido formado nos tilacoides é gasto, é desfosforilado e voltamos outra vez a ter ADP e fosfato inorgânico, que vai novamente ser convertido em ATP se continuar a haver aqui o fluxo de eletrões. Por outro lado, neste conjunto de reações vão ser incorporados hidrogénios. Então, o hidrogénio que estava aqui vai ser libertado e nós voltamos a ficar com a forma oxidada do NADP+. Está bem? Este hidrogénio, obviamente, vai ser incorporado nos compostos orgânicos. Segunda fase, então, ocorre o estroma, chama-se fase química ou ciclo de Calvin. E pronto, é assim. Fotossíntese é isto, é este conjunto de reações simplificadas. E é através deste processo que nós conseguimos obter então a matéria orgânica. Se eu vos dissesse que ao ciclo de Calvin também se pode chamar ciclo de redução do carbono, agora é fácil de perceber, não é? Porque é que se chama redução do carbono? Se nós estamos a adicionar hidrogénios ao carbono, estamos a adicionar eletrões, então nós vamos reduzir o carbono. Está bem? Vamos, a seguir, ver novamente o processo geral e chamar nomes a todas estas reações químicas.